Bom, pessoal, um amigo me sugeriu fazer um vídeo, lâminas fixas versus canivete, quando portar. Vamos deixar claro uma coisa, logo de início, posto dessa forma, genérica, bem, como eu diria, inespecífica, essa questão sequer tem sentido, tá? Não tem lógica. Por quê? Porque são tantas variáveis envolvidas que cada caso pode ter uma resposta diferente, tá? Então, dessa forma assim, lâmina fixa ou canivete para portar? Isso não tem nem sentido, tá? Para início de conversa. As variáveis normalmente determinantes são legislação, localidade, usos e costumes, tá? Então é uma questão realmente muito particular de caso a caso. Isso teria muito sentido se a pergunta fosse sob tal legislação, em tal localidade, para tais usos e costumes, qual seria melhor? Tal modelo de lâmina fixa ou tal modelo de canivete? Aí sim, aí nós temos uma questão delimitada que pode ser respondida com relativa acuidade, relativa precisão, tá? Então, gente, como eu estava falando, eu nunca abordei esse tema porque ele é controverso, obviamente, já que sendo praticamente caso a caso, cada um vai ter uma resposta para ele. O que pode ser uma resposta correta para mim, já não será para uma pessoa numa outra situação. Você muda um parâmetro, você pode mudar a resposta, tá? Então, que isso seja levado em consideração. Outra coisa, o que eu vou expressar aqui é a minha opinião pessoal para a minha realidade. A minha realidade envolve legislação, localidades, usos e costumes, preferências pessoais, gosto pessoal, tá? Então não tem verdade absoluta nenhuma aqui. É verdade para mim, na minha situação, tá? Por causa dos meus gostos. Pode ser que alguém na mesma situação que eu pense diferente. Tá tudo bem, não tem certo nem errado, tá? Então, gente, por que eu falei que as variáveis são muito grandes? Porque são. Então vamos considerar só primeiro lâmina fixa, inespecífico dessa forma. Nós vamos ter lâmina desde meia polegada de lâmina ou até menos, até 25, 30 polegadas no caso de facões, tá? Canivetes. Nós vamos ter desde os Gentleman da Victorinox e outros modelos, que são aqueles pequenininhos, acho que executivos, até canivetes como o Espada Extra Large da Cold Steel, que aliás, diga-se de passagem, apesar de ser muito bem construído, vejam bem o que eu estou falando, a construção é muito boa, mas o uso prático é pouco prático, vamos dizer assim, tá? Mas de novo, é gosto pessoal, há quem goste, que acha que é uma maravilha, tá tudo bem. Então, gente, nós temos que primeiro tirar alguns mitos da frente que atrapalham na hora do julgamento. Por exemplo, existe um mito que é recorrente, todo mundo repete, que um canivete, o ponto fraco dele seria no pino pivô, né? Que é onde ele dobra, vamos dizer assim. Isso não é muito verdade, gente, tá? Isso pode ter alguma relevância, e até tem, em canivetes, por exemplo, cuja construção da empunhadura é em plástico, muito flexível, sem liners de aços decentes que segurem o tranco, tá? Ou mesmo canivetes com liners de aços bem dimensionados para executar a função de canivete, mas com uma tala, por exemplo, de FRN. O FRN é um material, vamos dizer,
para aguentar abuso quase indestrutível. Você rasgar um FNN nossa só. Oh, gente, meu Deus do céu. FRN é quase impossível você rasgar essa tala. Ela aguenta muito abuso e tal, mas ela deforma. Então nós estamos falando de um pino pivô, tá? Uma haste cilíndrica, ou quase cilíndrica, no caso das que tem um chanfro aplainado para evitar a rotação dessa haste cilíndrica. No que essa empunhadura deformar, essa haste cilíndrica vai exercer uma pressão tão grande no furo na lâmina onde ela passa, que pode ser que aconteça uma falha aí. Mas não é o comum, gente. Mesmo nessas empunhaduras mais flexíveis, que normalmente a lâmina bambeia e tal, a fratura numa lâmina de um canivete vai depender muito de como você faz a força nela. Mas normalmente a fratura se dá nessa região aqui, tá? E não é muito nem porque é canivete, é porque onde está o fulcrum da força. Quando você está fazendo determinado tipo de força com um dado tipo de empunhadura num canivete, a força maior, o fulcrum, normalmente está nessa região, e pode ser também numa lâmina fixa. Então é aqui que vai fraturar. O canivete tem um agravante: o furo na lâmina para o thumb stud, ou o furo de abertura, como muitos canivetes têm. A Spyderco, o famoso Spyder Hole, a Buck tem várias marcas têm um furo para abertura. Quando esse furo é circular e bem executado, minimiza-se a geração de estresse, mas ela está presente ali. Se fosse uma lâmina íntegra, esse estresse não existiria ali, esse estresse inicial, tá? Por isso que eu critico muito a Spyderco quando faz lâmina fixa, faca, e bota um furinho lá só para falar que é marca registrada da Spyderco. Aquele furinho não tem a menor função numa lâmina fixa. Ele só serve para enfraquecer um pouco mais a lâmina. Ou seja, aquele furinho vai ser um gerador de estresse, que vai ser um iniciador de microfissura, que com o tempo, né, se feito de forma inadequada o uso da lâmina, aquilo pode se somar e levar a uma fratura catastrófica, tá? Então, vamos tirar de questão essa questão de que o canivete falha no pino pivô. Isso não é verdade, gente. Existe falha sim aqui, tá? Pode ter uma fratura pré-existente, uma trinca pré-existente. É o que eu falei, uma empunhadura muito flexível. A própria haste do pino pivô exerce uma força distorcida ali, originando microfissuras que poderão levar a uma fratura ali naquela região. Mas o mais comum de fratura de lâmina é o que acontece mesmo, é onde está o fulcrum da força. No canivete, isso é potencializado pelo furo para o thumb stud, pelo furo de abertura, etc. Tá ok? Então, só para deixar isso claro. A lâmina fixa aguenta muito mais abuso do que canivete. Gente, vamos colocar da seguinte forma. Em mesmo aço, em mesma espessura, na mesma situação de uso, com o mesmo uso, sim, isso é verdade, tá? Mas isso vai depender mais, por exemplo, do tipo de aço, tá? Da espessura do aço, do tipo de desbaste da lâmina, tá? Então não dá para você dar de cara essa vantagem toda para a lâmina fixa. E a lâmina fixa, ela tem suas desvantagens também. Por exemplo, ela está fora de uso, você tem que, por exemplo, eu vou usar o exemplo de uma caça. Você está trabalhando numa carcaça. Você vai fazer qualquer coisa, você não joga sua lâmina no chão, ou pelo menos não deveria, tá? Você normalmente a coloca no músculo, ou sob a pele, tá? Mas mesmo assim, é um risco, vamos dizer assim. O canivete, se você não quiser, basta você fechar, tá? Então, tem sua vantagem, tem sua desvantagem. A lâmina, no porte, ela vai estar visível, na maioria das vezes. É lógico, você tem lâminas fixas com portes mais discretos,
né? Principalmente dependendo do tipo de roupa que você está usando, tá? Mas de maneira geral, o porte de uma lâmina fixa é muito mais ostensivo do que o porte de um canivete, que via de regra vai dentro de um bolso em porte profundo, no caso de canivetes que não tem clips, ou num porte semi-velado, vamos dizer, no caso dos clips, onde o clipe e parte do canivete fica à mostra, ou se for aqueles clips tipo deep carry, toda a lâmina fica para dentro do bolso. Então, esse fator tem que ser levado em consideração. Então, nós não vamos considerar, por exemplo, uma situação em que você precisa de uma lâmina de 20 centímetros, de 20 polegadas, 25 polegadas, que aí seria um facão, tá? Um canivete jamais vai poder suprir essa necessidade, nem mesmo a espada XXL, né, vai suprir essa necessidade, tá? Então, nós temos que levar tudo isso em consideração. Por isso eu coloquei duas lâminas de tamanho praticamente iguais aqui. Sendo que, se a gente colocar lado a lado, a lâmina do canivete ainda leva um pouquinho de vantagem sobre a lâmina dessa Pendleton Hunter, tá? Esse canivete é um Longhorn da Lone Wolf. Então, por que eu coloquei essas duas? Porque são duas lâminas que eu adoro. Então, para escolher para uma situação ou outra, em questão de gosto, de querer portar, as duas estão em mesmo nível, tá? Mas, por exemplo, eu tenho que levar em consideração legislação. Tem legislação local em vários locais, mundo afora, Brasil não é exceção, que não te permite portar extensivamente uma lâmina, tá? Não estou falando especificamente do Brasil ou tal ou qual estado, eu estou falando em geral, tá? Então, isso pode ser incômodo legal, tá? Você pode ser abordado por uma autoridade policial por causa disso, dependendo da localidade. É um incômodo social, porque em muitas localidades as pessoas simplesmente não estão acostumadas com isso e vão se incomodar, vão se sentir ameaçadas ou no mínimo incomodadas. Ah, Cabral, mas isso é problema dos outros. Não, isso não é só problema dos outros, gente. A partir do momento que a gente vive em sociedade, é um problema de todos nós. Ah, mas eu posso portar minha faca. Meu amigo, você sabe como você é, os seus amigos mais chegados sabem, mas a sociedade não sabe. Aparece um sujeito ostensivamente portando uma faca na cintura e tal. Mesmo que a legislação permita, você pode culpar as outras pessoas de terem no mínimo uma suspeita razoável acerca desse indivíduo. Quantos e quantos casos você já viu de um sujeito que surta e começa a agredir as pessoas, se ele está com uma faca? Então há um motivo de ser. Essas pessoas não se preocupam à toa. Ah, Cabral, mas se eu tivesse com um porte velado, elas nem veriam e eu seria ameaça do mesmo jeito. É verdade. Seria uma ameaça até maior, né? Porque as pessoas não, por exemplo, não manteriam um mínimo de distância se estivessem com medo. Porém, o desconforto que você provoca nas pessoas é uma coisa a ser considerada, mesmo que você não ofereça risco algum. Você tem que levar isso em consideração. É a mesma coisa que você ter um cão de grande porte, de uma raça usualmente usada para guarda, que tem a fama de ser agressiva. Se você sai com esse cão na rua, sem uma guia, óbvio que as pessoas, a maioria das pessoas com bom senso, vai ter medo. Seu cão pode ser o maior doce do mundo, pode não fazer mal a uma mosca que pouse no nariz dele, mas as pessoas não sabem disso e não são obrigadas a saber, tá? Então isso é um fator muito importante, gente. A faca tem vantagens, gente? É lógico que tem. Por exemplo, vamos imaginar aqui um bombeiro trajado para combate a incêndio ou um brigadista que estão com luvas pesadas. Eles podem portar canivete? Claro que podem. É um artefato a mais, mas é um peso a mais.
Com luva pesada fica complicado você, numa situação de emergência, de rapidez, você precisa de uma reação rápida, seja por que motivo for, você enfiar a mão num bolso ou numa bolsinha, né, um porta-canivete, com a mão enluvada de uma luva grossa, tirar, abrir esse canivete e usar. É muito mais fácil você levar a mão à cintura, ou se você está com um arnês, levar a mão ao peito e puxar uma faca da bainha, tá? Então, nesse caso específico, uma faca seria mais interessante. Qual o tamanho? Não sei, gente, depende da situação. Se você está no mato, uma mata mais fechada, eu não levaria uma faca, eu levaria um facão, por motivos óbvios. Se eu estou num ambiente mais urbano, eu não levaria um facão, eu levaria uma faca que eu pudesse usar como alavanca. Ela vai me servir para cortar numa série de situações que uma faca tem que cortar, mas caso necessite, ela também poderá ser usada como uma alavanca. Um canivete pode fazer isso? Eu diria que não, gente. Mesmo aqueles canivetes muito bem construídos, muito robustos, ele vai sofrer para fazer isso. Pode empenar um pino pivô, pode folgar um pouco a empunhadura, pode distorcer a empunhadura. Não é que a lâmina vá quebrar, é que eu posso danificar, talvez não com comprometimento do uso, mas com algum comprometimento funcional desse canivete. Então, nesse caso, uma lâmina fixa seria mais indicada. Agora, no uso civil, onde eu tenho uma legislação que proíba porte extensivo, tá? Eu tenho que usar um canivete, não tem como. Um canivete é porte mais velado ou totalmente velado, faz em mesmo tamanho, mesmo aço, mesma espessura, a maioria das funções de corte, ou a totalidade das funções de corte que uma lâmina faria, com exceção talvez de alavanca, tá? Ou seja, a faca, dependendo da configuração dela, aço, espessura e geometria, você pode usar como alavanca. O canivete você poderia usar, não é recomendado, tá? Mas numa situação de emergência, lógico, entre você poupar um bem, não vou nem dizer vida, poupar um bem material, que você precisa arrombar uma janela para apagar um início de incêndio, você perfeitamente, você não tem problema em danificar o canivete. O canivete é um troço fácil de repor, muito mais barato. Porém, uma faca teria menos chance de ser danificada, gente. Então, é como eu estou falando, cada caso pede uma resposta. Então, a primeira coisa que vai ter que considerar, a legislação, tá? É o principal impeditivo. O segundo principal impeditivo, localidade. O que eu quero dizer com localidade? Se você está numa área urbana, numa cidade média ou grande, as pessoas não mais estão acostumadas, e há muito tempo, a ver alguém com uma faca na cintura. Uma bolsinha com um canivete talvez não gere tanto estranhamento, mas uma faca na cintura, 100% de certeza que vai gerar. E aí, gente, para que causar incômodo nas pessoas? Para que correr o risco de ser abordado por uma autoridade policial? Ah, mas no Brasil não é proibido, ou na minha região não é proibido. Ótimo. Mas se você pode portar um canivete, para que você vai querer, em ambiente urbano, portar uma faca? Ah, Cabral, mas eu acho que a faca é só... Tudo bem, mas você está vivendo em sociedade. Você tem que levar em consideração a sociedade. Ah, mas aqui no interior, tudo bem. Aí é a questão da localidade. Se as pessoas estão habituadas, se aquilo não causa estranheza, ótimo. Você quer usar uma faquinha? Bota na cintura e seja feliz. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas. Isso não vai gerar estresse na maioria das pessoas. Uma ou outra pode se incomodar, mas ela é minoria. As pessoas estão mais habituadas com esse cenário, com essa situação.
Então, você não vai causar problema nas pessoas. E existem os casos, gente, em que você pode perfeitamente associar os dois. Usar uma faca e um canivete, tá? Um complementa o outro, não é que um vá substituir o outro, um vai complementar o outro. Por exemplo, vamos ter aqui ideia, uma escalada. Quem mexe com escalada? Ele pode ter uma faca no arnês dele ou na cintura? Pode. Mas uma faca nessa situação, gente, ela pode ser problemática, tá? Porque ela pode enganchar em alguma coisa, ela pode prender numa fenda, numa saliência, num galho. Não é interessante. Normalmente, nesses casos de escalada, um canivete num bolso acessível e, se possível, esse canivete preso ao arnês, ao cinto ou ao próprio bolso com um lanyard da extensão de um pouco mais do braço totalmente estendido, é o ideal. Por quê? Se o escalador, por um motivo qualquer, precisar cortar a corda, ele consegue acessar o canivete num bolso, tem que ser um bolso acessível, abrir esse canivete com uma mão só, isso é um pré-requisito. Um slip joint, um tradicional, não funciona bem nisso, ou não funciona de forma alguma, que a outra mão normalmente não só pode, como estará ocupado. O cara está preso pelo arnês, ele pode soltar as duas mãos. Tá, isso é verdade. Mas e se for numa situação de emergência, que ele está tendo que se segurar na rocha e se desprender de um peso preso numa corda que o está puxando para baixo? Então esse canivete tem que ter abertura de uma mão. E por que do lanyard, gente? Porque numa situação de estresse, por mais experiente que seja a pessoa, ela pode deixar escorregar esse canivete, ele bater em alguma coisa e cair. Preso no lanyard, ele tem uma chance de recuperar. E a abertura de uma mão, ele vai fazer o que tiver que fazer, depois ele só dobra ou deixa preso pelo lanyard ou volta pelo bolso. Então vejam bem, são situações, tá? Ele não pode ter uma faca externa? Claro que pode, uma faca pequena, presa bem junto no arnês, mas é o que eu estou falando, gente. Normalmente, nesses casos, o canivete é a melhor opção. Mas é lógico, eu não sou escalador, então eu não estou ditando regra aqui. Eu estou dizendo o que parece para mim, tá? Então, essa questão é basicamente isso, gente, tá? Legislação, localidade, usos e costumes, tá? E aí a pessoa tem que ter o bom senso para escolher, tá? Eu, por exemplo, uma faquinha pequena, presa na cintura, qualquer lugar, não vai me incomodar, mas às vezes aquela senhorinha que é sua vizinha, o seu vizinho que é um urbanoide, que nasceu e cresceu na cidade, que não está acostumado com isso, vai ficar muito espantado se ver você com uma faquinha na cintura. Porém, se você tiver com um canivete no bolso, ele nem vai saber, tá? Ele nem vai saber. E o canivete, para maioria esmagadora das funções desempenhadas em ambiente urbano, o canivete vai resolver plenamente. Numa questão de mato, nesse caso, gente, normalmente, não é sempre, normalmente uma lâmina fixa vai sair melhor, tá? Ela está para pronto uso, é fácil o acesso, tem tamanhos variados, bem maiores que os dos canivetes, tá? Então ela vai se adequar a cada tipo de ambiente. Pode ser desde uma faquinha de 2 polegadas para um camping, como um facão para um ambiente de mato, de cerrado, de floresta, tá? Então nesse caso a faca é melhor. E você, na maioria das vezes, aliás, na quase totalidade das vezes, nada te impede de levar um canivetinho para funções mais mundanas, cascar uma fruta, preparar um alimento pequeno e tal, em que você não vai usar uma faca grande, você não vai usar um facão. Aliás, elas poderiam fazer a função, mas fariam mal, porque é mais desajeitado, tá? Então, gente, eu acho que esse vídeo para essa questão é basicamente isso. Eu não preciso ficar me alongando muito, tá? Você tendo discernimento
observando a questão legal, observando a localidade, fazendo uso das suas preferências pessoais de gosto, tá? E principalmente da forma como você usa uma lâmina, você, com o mínimo de bom senso, vai sempre saber discernir. Eu posso usar uma lâmina fixa, ou é preferível que eu use um canivete? Ou eu posso usar os dois, tá? Na maioria das vezes, quando você puder usar uma lâmina fixa, não vai ter problema algum de botar mais 100 gramas, 50 gramas, 150, 200 gramas no bolso para usar um canivete, tá? Então, vamos frisar isso. Não existe receita de bolo para esse caso. Cada caso deverá ser avaliado em particular, levando em consideração essas principais variáveis que eu falei, tá? Fazendo isso com bom senso, dificilmente você vai ter dor de cabeça, gente. Muito dificilmente, tá? Então, você está em ambiente urbano. Cabral, fui convidado para um churrasco na chácara. Algo te impede de pôr uma faquinha pequena, ou uma faca de até 4, 5 polegadas na cintura, para ir para esse churrasco? Bom, eu não colocaria na cintura de cara, porque vai ser chato para você sentar no carro, ou do transporte que você for usar. Mas chegando lá, se você está num ambiente amigável, as pessoas te conhecem, você está num churrasco, ninguém, absolutamente ninguém, vai estranhar de você estar com uma faca na cintura, principalmente se você estiver capitaneando uma churrasqueira, ou se você está ali em volta e está cascando fruta para molecada, está cortando fruta, ninguém vai estranhar. Agora, na cidade, você portar uma faca, só se for uma cidade menor, onde as pessoas estão acostumadas com isso, não vão estranhar isso, e onde as pessoas preferencialmente te conheçam. Por quê? Porque aí você tem mais um fator de neutralização do potencial de suspeita. Se as pessoas sabem que você é uma pessoa controlada, é gente boa e tal, ninguém vai se preocupar em você estar com uma faca na cintura. Mas se eu tivesse com um canivete, as pessoas não iam nem saber. Exato. Você não teme aquilo que você não sabe que é uma ameaça. Você não vai temer isso porque você nem sabe que aquilo potencialmente pode ser uma ameaça. Você desconhece, tá? Então, gente, não vamos alongar muito esse vídeo, não, porque a questão, eu acho que está encerrada nisso. Eu acho que eu atendo ao pedido do amigo, né? E esse vídeo, na verdade, foi uma constatação do óbvio, né? Eu não falei nada de novo aqui, não falei nada que a pessoa, que interessa. Não, esse vídeo é a verdadeira constatação do óbvio. Eu, por exemplo, qual dessas duas eu portaria na roça? Gente, depende do que eu pretenda fazer na roça, tá? Se for atividade comunzinha e tal, posso levar uma ou outra. Por quê? Porque as duas me atraem, eu gosto das duas lâminas. Eu tenho prazer em usar as duas. Agora, se eu, por exemplo, 2 vezes nós matamos um garrote, tá? Um garrote mais errado. Se fosse para lidar com esse garrote, eu usaria a faca, porque eu poderia ter que deslocar umas vértebras da coluna vertebral, fazer uma alavanca numa junta ou outra e tal. Então, para esse caso, eu confiaria mais numa lâmina fixa espessa, tá? Ela tem um grind hollow muito bom, que dá uma boa habilidade de corte, mas até para mim, eu acho uma lâmina muito espessa para uma lâmina de caça, mas ela tem sua função, igual eu falei. Você deslocar um chifre, tá? Um chifre implantado, às vezes você quer
tirar aquela parte de queratina e tal, a lâmina espessa te ajuda. Uma lâmina mais fina pode abrir o bico, tanto de canivete quanto de faca, isso independe, tá? E onde tiver possibilidade de usar como alavanca, eu sempre vou preferir uma lâmina fixa mais espessa, tá? E, obviamente, com um aço compatível. Eu não vou fazer isso com um S30V, que é um aço de baixa capacidade de resistir à fratura. Tá ok? Eu acho que está respondido esse vídeo. É isso por enquanto. Eu adoraria comentar a tragédia que aconteceu há pouco em Capitólio, né? Porque jornalista é um bicho desgraçado demais, gente. Eu vi jornalista perguntando aos especialistas: mas a Furnas não tem culpa, não? A Defesa Civil da Prefeitura não tem culpa no desmoronamento por não fiscalizar. Gente, você vai fiscalizar um paredão rochoso num lago do tamanho de Furnas? Onde esse povo está com a cabeça? E só uma dica: tem um dos vídeos que estão disponíveis sobre o caso, tem uma embarcação a 50, menos de 100 metros do coisa, que a filmagem em si tem 1 minuto e 27. O cara fala claramente, filma lá, ó, o bloco tá desprendendo. E aí começa a avisar os outros: fulano, sai daí, dá motor, sai daí e tal. Quer dizer, se ele a 50, 100 metros estava vendo aquilo, imagina quem está perto. Estava vendo a rachadura abrir do bloco todo. E o cara gritando. Então, eles já estavam vendo isso antes de começar a filmagem. Ele manda começar a filmagem e fala: não para de filmar. Então, só do tempo da filmagem entre iniciar e o bloco desprender, tem 1 minuto e meio. Dava perfeitamente para as pessoas terem saído de lá. Os piloteiros das lanchas podiam perfeitamente ter. Ali, se tem alguém que tem responsabilidade, são os piloteiros. Aquilo ali é a área de visitação, gente. Não pode chegar perto do paredão. Gente, numa área de visitação, num cânion. E quem anda então num cânion estreito? Que onde você não tem como manter distância, se aquilo for desabar, como é que fica? É questão de bom senso. A pessoa viu, está desprendendo umas rochas, a rachadura desde lá de cima está abrindo. Para que você vai ficar perto? Tá? Isso é só um exercício mental aqui de indignação, porque a gente vê jornalista procurando culpado. Se tem culpado, e eu acho que é culpa sim, é dos piloteiros das lanchas. Tá? Porque eles tiveram a oportunidade de ver, foram alertados e reagiram tardiamente. Infelizmente, até agora 5 mortos, eu acho que tem mais, tá? Mas se tem